Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Doutor Anatomia. Estamos iniciando agora uma série de vídeos que vai lhe ajudar a compreender um pouco mais sobre o corpo humano. E para iniciar a aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema urinário. E o sistema renal, vale a pena ressaltar que ele faz parte do sistema excretor. Lembrando que não somente o sistema renal que faz a eliminação de excretas do nosso corpo. Temos outros sistemas também, como o sistema respiratório, por exemplo, que também faz o processo de eliminação de excretas. Mas em relação ao sistema renal, ele é muito importante salientar, porque no sistema renal ele é um sistema osmorregulador, tá? E também é um sistema excretor, porque o rim ele filtra o nosso sangue. E ao fazer esse processo de filtração, ele libera algumas excretas, algumas substâncias nocivas ao nosso corpo, como por exemplo a amônia, a ureia, restos de medicamento. Sabemos que os rins no nosso corpo ele é um número par, são dois rins que nós temos, o rim direito e o rim esquerdo. Só lembrando que o rim direito é um pouco mais baixo que o rim esquerdo, uma vez que o fígado fica sobre ele. Isso desloca o rim direito um pouco mais para baixo. Então é normal você encontrar na literatura que o rim direito está deslocado um pouco mais abaixo do que o rim esquerdo. Isso por causa da sua posição e localização anatômica no nosso corpo. Sabemos que no ser humano adulto, esses rins eles podem ter aproximadamente entre 11 e 13 centímetros de comprimento, entre 5 a 7,5 centímetros de largura e entre 2,5 a 3 centímetros aproximadamente de espessura. Varia também a questão do peso com relação ao sexo. No sexo masculino, os rins podem pesar aproximadamente entre 125 a 170 gramas. Já nas mulheres, essa medida ela pode variar, esse peso ele pode variar aproximadamente entre 115 a 155 gramas. Os nossos rins ele também contribuem para o nosso sistema eletrolítico do corpo, uma vez que ele elimina sódio, cálcio, potássio, magnésio, bicarbonato e assim por diante. Ou seja, ele tanto elimina quanto ele também pode fazer o processo de reabsorção. Nós veremos mais para frente. É importante salientar que os nossos rins eles também ajudam no controle do pH sanguíneo, mantendo a questão do controle ácido básico, além de proporcionar também um controle em relação à pressão arterial. Os rins eles têm um papel direto e indireto nesse controle da pressão, que nós também vamos ver um pouco mais adiante. Com relação à descrição do sistema urinário, ele é composto por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. O rim ele tem o formato de um feijão, com o hilo renal posicionado da parte medial e uma consistência mais firme e uma coloração tipicamente vermelha, vermelha escura. Os rins eles ficam protegidos pelas costelas flutuantes, a 11ª e a 12ª, o que lhe dá um suporte ainda maior em relação à sua proteção. Por isso a importância de não retirar essas costelas. Uma vez retiradas, esse rim ele fica basicamente desprotegido de um trauma, de alguma pancada mais direta, podendo vir a promover algum sangramento ou algum prejuízo na sua função renal. O rim ele apresenta 2 bordas, sendo ela lateral e medial, 2 faces ou 2 caras, sendo anterior e posterior, e também 2 extremidades, extremidade superior e extremidade inferior, ou conhecidos também como polo superior, polo inferior. Só lembrando que é no polo superior ou na extremidade superior que se localiza a glândula suprarrenal. Essa glândula suprarrenal ela tem uma função hormonal, que mais na frente nós vamos aprender exatamente como atua essa glândula suprarrenal em cima do nosso sistema renal. Então, se analisarmos o rim do lado externo, nós vamos observar 2 bordas, uma medial, uma lateral, 2 polos superior, 2 polos, um superior e um inferior, com a presença da glândula suprarrenal. Nós vamos observar na parte externa dos rins uma membrana que recobre ele e ajuda na sua proteção, que é a sua cápsula renal, conhecida também como cápsula fibrosa. Na lateral, na parte ali do hilo, nós vamos observar também um pedacinho, finalzinho da pelve renal, a uretra, que se conecta nessa pelve e que vai conduzir a urina, as artérias renais e também a veia renal. Só ressaltando que é nessa parte externa dos rins, onde tudo que entra no rim vai formar o chamado hilo renal. Nesse hilo renal está concentrado as artérias renais, as veias renais, os vasos linfáticos e os nervos também que vão inervar esse rim. Esse conjunto de estruturas que entram e saem dos rins é conhecido como pedículo renal. Agora que nós analisamos a parte mais externa, vamos dar uma olhadinha na parte interna dos rins,
Então vamos fazer um corte nesse rim, um corte coronal, e vamos olhar suas estruturas de fora para dentro. De fora para dentro, a primeira estrutura que a gente observa é a membrana renal, né? aquela cápsula renal que recobre os rins. É uma estrutura fibrosa. E a função dessa cápsula é de dar tanto suporte de proteção aos rins e ajudar no seu formato, na sua estrutura, quanto também pela fixação nas estruturas circunvizinhas desse rim. Logo após então essa cápsula fibrosa, essa cápsula renal, nós vamos ter uma estrutura conhecida como córtex. Esse córtex renal, ele é uma estrutura um pouco mais maciça, um pouco mais densa, e ele é altamente vascularizado. É ali que começa o processo de filtração do sangue, justamente nos corpúsculos renais ou corpúsculos de Malpighi que estão localizados nesse córtex renal. Depois do córtex renal, nós vamos ter uma estrutura um pouco mais interna, que é conhecido como medula renal. É nesta medula renal que estão localizados, por exemplo, as pirâmides renais. É nessa medula renal onde tem os túbulos coletores que vão coletar essa urina, que são formados justamente pelos néfrons, que é a unidade funcional dos rins. Então, toda vez que uma pessoa tem algum problema renal, tá, ela vai procurar um especialista conhecido como nefrologista, porque é um especialista em tratar distúrbios nos néfrons, que são essas unidades funcionais. Nós temos milhares de néfrons localizados nos rins, tá? E esses néfrons, eles têm a função justamente de processar aquilo que é filtrado no sangue e convertê-lo em urina. Ainda falando sobre a medula renal, nós podemos subdividir essa medula em estruturas conhecidas como lóbulos. Cada lóbulo ele possui uma pirâmide, e essa pirâmide pode ser conhecida como pirâmide renal ou também pirâmide de Malpighi. Ela é uma pirâmide invertida, tá? Onde a sua base ela fica localizada, né, apontada para o córtex renal, e o seu ápice fica apontado para os cálices renais. Essas pirâmides, elas contêm dentro dela, desde a sua base até o seu ápice, vários raios, conhecidos como raios medulares. Esses raios medulares eles vão se converger a uma estrutura conhecida como papila renal. Né? E a função desses raios é justamente de coletar a urina. Então, cada lóbulo ele tem uma estrutura piramidal e mais as estruturas corticais circunvizinhas. Com relação a essa papila renal, quando a urina ela chega até a papila, ela começa a ser transpassada da papila renal para os cálices menores. Isso porque as papilas renais elas são perfuradas pelos túbulos coletores. Dessa forma, então, a passagem da urina ela fica mais facilitada da pirâmide renal, através da papila, até os cálices menores. Já o cálice menor, ele coleta essa urina proveniente das papilas renais e despeja essa urina em um cálice ainda maior, em conexões ainda maiores, conhecida como cálices maiores ou cálices principais. Então imaginemos o seguinte, uma vez que o cálice menor ele coleta a urina das papilas renais, ele vai jogar essa urina então num cálice ainda maior. O cálice maior ele vai coletar aproximadamente a urina de 3 a 5 cálices menores. Então, cada cálice maior pode coletar de até 3 a 5 cálices menores essa urina que é proveniente lá dos néfrons. Tá? E esses cálices maiores, eles têm uma concentração no nosso rim, tá? Entre 2 a 5 cálices maiores. Ou seja, cada rim ele pode ter em aproximadamente 2 a 5 cálices maiores. Esses cálices maiores normalmente estão concentrados no nosso corpo no volume de 3, ou seja, cada rim ele pode ter entre 2 e 5, mas o normal é que tenha apenas 3 cálices maiores. E esses 3 cálices maiores vão se converger em uma estrutura ainda maior, conhecida como pelve renal. E essa pelve renal também pode ser conhecida como bastonete ou bacinete. Tá? Essa pelve, então, ela vai coletar dos cálices maiores. Os cálices maiores coletam dos cálices menores e os cálices menores coletam das papilas renais. Agora, se juntarmos toda essa estrutura a partir dos cálices, cálice menor, cálices maiores, pelve renal ou bacinete, toda essa estrutura
tá, que coleta a urina, ela vai ficar sobreposta a uma estrutura que fica quase que escondida nos desenhos, tá, que é conhecido como seio renal. Esses seios renais é o espaço onde está localizado essas últimas três estruturas, ou seja, a pelve renal ou bacinete, os cálices maiores e os cálices menores. Todas essas três estruturas estão localizadas dentro do chamado seio renal. Esse seio renal vale a pena ressaltar justamente porque a maioria dos desenhos de anatomia, esse seio renal fica meio que escondido, ou quando ele fica demonstrado, acaba que a pessoa não consegue localizar, mais ou menos, não consegue entender o que é o seio renal. Então o seio renal é apenas o espaço onde vai estar localizado os cálices menores, cálices maiores e a pelve renal ou bacinete. Finalizando assim, então, a partir da pelve renal nós vamos ter uma estrutura conhecida como ureter. E esse ureter é responsável por pegar toda essa urina que foi coletada lá nos cálices menores, cálices maiores, pelve renal. Toda essa urina vai se converger para o ureter. E o ureter então irá conduzir essa urina até a bexiga.